A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Ricardo Vieira. E eu tenho uma palavra que o céu me outorgou assim transmitir-vos. Quero deixar um texto que se encontra em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados e queridos irmãos, chegou o tempo em que a igreja tem que buscar ao Senhor o revestimento da armadura. Quando Paulo está falando aos Efésios, Paulo está falando de uma batalha que não é carnal. Paulo está falando de uma batalha espiritual. Paulo está alertando que a luta não é contra carne nem sangue, mas é contra espíritos malignos, cuja hierarquia de cada espírito nós vamos ver que cada um tem o seu ofício, pois nós estamos atravessando esses dias. É um alerta para a igreja que deve se revestir, que deve buscar. Chegou o tempo em que veio um alerta para o mundo inteiro. E assim Deus está alertando a igreja brasileira e de todo o mundo para buscar este revestimento. Porque é uma batalha travada. Está por vir dias maus em que nós vamos ter que lutar contra as hostes malignas, potestades, principados e os dominadores deste mundo. Essas hostes malignas, esses principados, essas potestades, é que estão por detrás de todo o pânico que está causando em meio à humanidade. A saber, vamos ver por esses dias que passou esta grande avalanche de terror que ocorreu sobre a humanidade e, por que não dizer, afetou por demais alguns lugares deste mundo, alguns países, e nós vamos entender que é uma batalha, sim, mas não é carnal, é espiritual. Eu vos trago aqui este alerta em que Deus assim me alertou. Deus me mostrou em visão e depois uma confirmação. Com temor e tremor eu vou falar o que Deus falou comigo. E Deus fala para mim transmitir, passar à frente essas informações do que o céu tem para a igreja brasileira. Deus me mostrou em um lugar que eu me encontrava e eu estava totalmente disperso, mas em que eu estava disperso havia algo que por debaixo deste objeto estava uma grande cobra, uma grande serpente enrolada e pronta para dar o bote. E eu estava disperso perto dela. E de repente, quando eu a avistei, eu dei passos para trás e eu disse para mim mesmo: é uma cobra, é uma serpente perigosíssima. Mas surge do meu lado um ancião, um homem, com características de uma pessoa bem madura, idônea, e me dizendo: é uma cobra, cuidado. Eu me afastei. E no que eu me afastei, na visão, este ancião estava me dizendo: não adianta se afastar. Não adianta recuar. Visto o tamanho desta serpente, desta cobra, ela é grande, e pelo tanto que ela já se enrolou, já se preparou, é para um bote em longa distância. Quanto mais você recuar, não vai adiantar de nada, porque esta cobra, esta serpente vai conseguir te afetar. Não adianta recuar. E eu disse para o ancião: mas por que você está me falando isto? E ele então me disse: eu jamais vou deixar alguma coisa acontecer sem antes avisar. Eu temi, eu tremi. E olhando para aquela cobra, aquela serpente que estava prestes a dar o bote, eu sabia que eu era o alvo e eu não tinha entendido. Eu perguntei: o que é isto? O que está acontecendo? Logo, aquele ancião estava me dizendo: você é representante da minha igreja.
Nesta visão, você está na posição da igreja. Você está disperso. Você se dispersou. Mas automaticamente, quando você viu a cobra, você deu passos para trás, recuou. Não adianta recuar. Não adianta retroceder. Porque esta grande serpente, por mais que você pense que correndo dela, ela pode dar um bote e vai te afetar. Não adianta recuar. É avançar. E aquele ancião dizendo, eu não vou permitir nada acontecer sem antes avisar. E então Deus falou comigo. A igreja passou por um despertamento chamado coronavírus. Estávamos todos dispersos. A igreja estava sendo preparada para ficar dentro da própria igreja. A igreja estava preparada para suas lutas individuais, com as mensagens que dizia a sua luta vai passar, a porta vai abrir. Era isso que todos estavam querendo ouvir. Mas quando veio o problema que assolou a humanidade, veio um despertamento, e esse despertamento não é para nós retornarmos para os templos pensando em nós mesmos, pensando na crise econômica. Não, Deus está dizendo, prepara-te, reveste de toda a armadura, porque os dias que virão são dias piores, dias maus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus estava falando comigo, você está nas condições como a minha igreja, que viu o perigo, recuou, mas não adianta recuar, porque essa serpente vai alcançar o bote e vai afetar também. Não adianta para onde quer que vão, é avançar, é se revestir de toda a armadura. E eu disse, Deus, mas essa serpente está contra a igreja. E ele então me disse, para que eu viesse entender a visão e também partilhar convosco o que Deus estava falando comigo. Essa serpente que pode dar um bote de longa distância, mesmo sendo grande, vai vir um principado da China querendo afetar o Brasil. Um principado da China vai querer fazer algo contra o nosso país, e a igreja que está dispersa é melhor que desperte o quanto antes, porque este principado que assola a China, que está assolando o povo chinês, ele já está conosco em alvo, querendo nos afetar. Vai acontecer por esses dias algo tão grande em que a igreja tem que estar na posição. Nós não podemos perder tempo, nós temos que orar. Chega desta picuinha de quem prega mais, chega desta picuinha de quem canta mais. Não é mais tempo de nós ficarmos pensando em prosperidade. Haja visto que os irmãos percebam, foi nesta crise de um vírus que nós pudemos ver que ninguém é melhor do que ninguém. Nós vimos nesta crise deste vírus que tanto rico como pobre, todos fomos vítimas, alvo dessa situação. E agora a crise econômica. Nós, igreja, não podemos ficar pensando na prosperidade. O que nós temos que pensar é revestir de toda a armadura para nós vencermos o dia mau e esses principados, hostes malignas, potestades, dominadores do mundo, por muito pouco tempo, vai vir querer assolar a igreja brasileira. Vão até dizer que a culpa é dos cristãos. Muitos vão ver que a oração que nós cristãos estamos elevando ao céu, Deus responde, mas a igreja está dispersa, já está armado o bote, a qualquer momento vai acontecer. Um principado da China vai nos assolar, um principado da China, um anjo da morte já está como alvo. Brasil, Estados Unidos, nós vamos ver por esses dias. Prepara-te, igreja, de 2020 a 2025 muita coisa vai acontecer. Te prepara, porque isso que aconteceu por esses dias, coronavírus, foi apenas para despertar, só foi para a gente ver que tem algo armado, tem algo por
detrás deste vírus foi só apenas um despertamento. Ainda tem muita coisa que virá, mas é para nós nos revestir de toda a armadura. E haja visto que os irmãos talvez fiquem pensando, esta profecia que Deus me revelou não foi apenas algo porque eu deitei e dormi um sono pesado, um sonho. Não. No outro dia da visão que Deus me deu, um irmão pega o celular, me envia uma mensagem pelo WhatsApp e ele me contou o sonho, e ele me dizia que neste sonho estava o Brasil sendo bombardeado pela China, e todos os obreiros, evangelistas e pregadores não estavam com a caráter de cristão, estavam com fardas de exército, com metralhadora na mão, mas os evangelistas não atacavam ninguém, não atiravam em ninguém, apenas resgatavam os corpos que estavam feridos e levavam para um alto monte isolado que ninguém poderia nos ver. E como se não bastasse a visão do irmão, Deus falou com ele: viste o sonho que eu te dei, a visão em sonho que eu te dei? Diga para o meu servo Ricardo. Irmão, quando ele me contou esta visão, que testificou que Deus me revelou, irmão, eu fui em pranto, e Deus falou comigo: não te pasmes, não te espantes, apenas alerta os meus, Lará Cheve, Lará Suvinácia. Deus está alertando a igreja brasileira. Não é tempo de se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, o carro que vai andar, a oferta que vai ganhar. É tempo de nós nos preocupar em revestimento de toda armadura, porque vai vir batalhas, virão dias de guerra, pois nós não estamos mais lutando contra esses demoninhos de esquina. Nós não temos mais que ficar neste nível de demoninhos tranca-rua, Zé Pilintra, e ficar expulsando esses demoninhos. Não, já é nível maior. Nós temos que nos revestir de toda a armadura, porque virão dias de batalhas em que nós não vamos suportar se a gente não estiver revestido. Orais, buscais, clamai a Deus, rogai ao Senhor. Não é mais tempo de pregar com técnicas, não é mais tempo de pregar com métodos, já não é mais tempo de exibicionismo, da gramática, da teologia. As mensagens vão ser diferenciadas, serão mensagens simples, mas objetivas, mensagens de reino. Está na hora da gente colocar mais sangue de Jesus nas nossas mensagens, está na hora da gente colocar mais sangue de Jesus na letra dos hinos, está na hora de a gente falar mais do reino, mais do céu. Vamos trazer mais céu para nossas pregações, vamos trazer mais céu para as letras do hino, entoar cânticos que falam mais do reino, não de si próprio, não de marchas triunfantes. Não, chegou a hora da batalha e Deus está contando com os valentes de guerra. É para nos revestir de toda a armadura. Revestimento. Alarachuve, larabaço. Chegou a hora da igreja brasileira regaçar as mangas e representar o reino de Deus na terra dos viventes. Eu vos deixo essa palavra. Assim diz o Senhor.